Olá, gente! Eu sou o Lucas e a gente vai continuar falando algumas coisas com relação ao nosso período colonial brasileiro. No último vídeo, a gente conversou um pouco sobre a União Ibérica, que foi um período de tempo que durou entre 1580 e 1640, onde o reino espanhol ele se apropriou do reino português. E nós falamos que isso trouxe consequências para o cotidiano social da colônia brasileira. Gente, neste momento, a Espanha já havia descoberto minas de metais preciosos na América Espanhola. Países como a Colômbia, o México, a Bolívia e o Peru já haviam descoberto toneladas e toneladas, por exemplo, de prata, o que, obviamente, enriqueceram muito os cofres da coroa espanhola. Pela proximidade territorial das Américas Espanhola e América Portuguesa, os espanhóis acreditavam que o Brasil também teria reservas extremamente gigantescas de metais preciosos. É aí que começa um processo de interiorização da colônia brasileira, cujo principal objetivo, sem dúvida nenhuma, era encontrar também metais preciosos. Eu vou trazer uma imagem para vocês, onde nessa imagem vai ficar muito claro como que se deu esse processo de interiorização no Brasil. A gente costuma chamar esse processo de viagens cada vez mais recorrentes para o interior da colônia de interiorização ou de bandeirantismo, ou de atividades bandeirantistas, ou simplesmente de bandeiras. Essas bandeiras, como eu falei para vocês, ela tinha um objetivo principal de encontrarem metais preciosos, mas também ela tinha alguns objetivos secundários. Por exemplo, nessa época, pessoal, ainda se utilizava a mão de obra escrava indígena, que foi a primeira mão de obra utilizada na relação entre Brasil e Portugal. E um dos objetivos das bandeiras, um dos objetivos dos bandeirantes, eram ir atrás de colônias, de comunidades de indígenas que pudessem ser capturados para o trabalho escravo. Então percebam que eu tenho a conciliação de dois interesses. E esse processo, como a gente está observando na imagem, ele foi fundamental, porque áreas até então completamente desconhecidas do território brasileiro puderam ser conhecidas e puderam ser mapeadas. Gente, só uma curiosidade, como vocês podem observar, as principais rodovias do Brasil e sobretudo as principais rodovias do estado de São Paulo, elas receberam os nomes desses caras que foram fundamentais nos processos de interiorização das bandeiras, como Raposo Tavares e como Fernão Dias. Gente, foi desse processo de interiorização que no ano de 1693 se descobre ouro na região das Minas Gerais. E o resultado disso, todo mundo já sabe. Mais de um século de intensa atividade mineradora no Brasil.